Bora maratonar um pouquinho aqui? Vamos aprender um pouco sobre a palavra que sai da boca de Deus. E vamos mergulhar um pouquinho, meditar um pouquinho numa palavra que Jesus falou, que está em João 10:10. Quando Jesus falou aquela palavra que o ladrão vem para roubar e matar e destruir, você já se perguntou que ladrão é esse? Você sabia que esse ladrão aí não é o anjo caído? Não é o anjo que Deus jogou nas trevas? Aquele que de vez em quando você dá a oportunidade e ele faz uma tormenta na tua vida? Você sabia que esse ladrão que Jesus está falando não é o Satanás? Não é. Se você for meditar no texto, você vai descobrir de quem Jesus está falando. E eu pergunto para você já descobriu de quem Jesus está falando? Quem é esse ladrão que rouba, que mata e destrói, que Jesus está falando? Lá naquele texto de João 10:10. Eu vou deixar você nas curiosidades para você descobrir de quem Jesus está falando naquele texto. Se você ver lá, você vê que Jesus curou um cego de nascença e Jesus falou assim: vai até a sinagoga e dá testemunho de como foi a sua cura. E você sabe que lá na sinagoga, os dirigentes da sinagoga não creu quando o homem deu testemunho que Jesus curou, né? Então, resumindo esse texto, Jesus fala, o ladrão que vem, mas Jesus está falando dos falsos profetas. Como esses falsos profetas ainda enganam o povo, rouba, mata e destrói a humanidade, que estão dentro dessas sinagogas de filosofias enganosas. Será que você alguma vez já se sentiu roubado por um falso profeta desse, por um falso pastor, inventando campanhas para tirar de você o sustento? Porque é engraçado, né? Como Jesus fala que o ladrão vem para roubar e matar e destruir. Aí as pessoas que estão lá dentro desse sisteminha, a facção religiosa do sistema, porque é uma facção criminosa que rouba, que mata e destrói as pessoas que estão aglutinadas lá dentro. Você sabe o que é pessoas aglutinadas que gostam de ficar no meio do povão, no meio da manada, e eles estão sendo roubados, matados e destruídos, e eles nem desconfiam que esses falsos pastores, além de roubar, mata a sua fé, destrói a sua família. Ai, como assim, Maria Ruas, ele destrói a família? Você sabia que tem muitas pessoas que, ao invés de ministrar a sua casa, de ser uma missionária da sua própria vida, da sua própria casa, o sistema religioso ajuda elas a destruir a sua família? Quantas famílias tem destruída por causa do sistema religioso? Eu sou terapeuta, eu estou falando essa palavra aqui porque eu atendo muitas pessoas e eu vejo muitas pessoas com vida destruída por conta do sistema religioso, aquela facção do sistema que Jesus falou, os ladrões que rouba, que mata e destrói. Ai, Maria Ruas, explica isso direito. Explico isso direito para você. Você sabia que Deus deu para a mulher ser uma missionária da família, da casa, porque Deus constituiu a família, o casamento, a casa e filhos. E você sabia que tem muitas mulheres destruindo a sua família por conta da religiosidade, por ir para a sinagoga do ladrão que rouba, que mata e destrói?
Às vezes é o marido que frequenta e a esposa não. E às vezes a esposa que frequenta um sistema desse e destrói a casa, destrói a família, entra em desacordo. O casamento entra em desacordo por conta desse sistema religioso, desses falsos pastores, desses falsos profetas que bloqueiam a mentalidade da humanidade e causam um engano. É por isso que Jesus falou, o ladrão que está escrito em João 10,10 não é o espírito maligno, não é, gente, é um homem, é os falsos profetas, é os falsos pastores com ideologias para arrastar multidões para dentro da sinagoga deles, porque ele quer te roubar, porque ele quer destruir, porque ele quer usar você. Comércio, negócio. Jesus falou, cuidado, porque esses falsos pastores, esses falsos profetas estão usando a humanidade como comércio. E é aí que esse povo entra em desavença, o casal entra em desavença por conta do sistema religioso e destrói a sua casa, destrói a sua família, destrói os seus filhos. Por quê? É uma destruição de lares, é uma destruição de família. Você sabe uma coisa interessante que às vezes eu fico observando? Casamento que é destruído porque a esposa simplesmente ela quer passar 24 horas dentro dessas sinagogas dizendo que está fazendo a obra de Deus, sem saber que a casa dela está sendo destruída, o casamento dela está sendo destruído, a família dela está sendo destruída por conta da ignorância, da própria ignorância, porque os espertalhões que estão lá dentro dessas sinagogas mentirosas e enganadoras vai destruir a família de quem está frequentando lá. Agora, eu não estou generalizando, você sabe que aqui na terra tem as casas de oração que é de Deus. É isso que você precisa meditar na palavra, maratonar na palavra, para você ter discernimento e saber o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Você saber qual as sinagogas de filosofia cultural mundana que homens criou, ou aquela que prega a palavra da verdade, aquela que segue o texto e o contexto da palavra de Deus, que está pregando a palavra, que está pregando Jesus, que está pregando o caminho. Aquela sinagoga, aquele templo que você vai, que prega contra o pecado, a iniquidade, que desperta você para ter uma vida segundo a palavra de Deus. Agora, quando você vai numa sinagoga que só fala de teologia da prosperidade, campanha não sei das quantas, que distribui para você envelopinho para você fazer campanhas e mais campanhas e mais campanhas, que fica lá tocando louvor, que prega uma palavra do engano, que não tem revelação da palavra de Deus, isso é uma sinagoga de engano, que coloca jugo nas costas das pessoas, principalmente nas costas das mulheres. Tem uma ideologia que as mulheres têm que ser produção em série. Você vê que as pessoas vivem num contexto da palavra que parece que elas são bonecas produzidas em série. Cabelo igual, vestimenta igual, falta de fé, não tem uma fé forte. Quando acontece uma angústia na vida delas, elas saem, ai, ora por mim, faz isso por mim, ai, pastor, vai na minha casa, orar na minha casa. Essas são as pessoas fracas, que o enganador roubou a fé dela, roubou o entendimento, roubou a sabedoria que elas deveriam estar maratonando na palavra de Deus e buscando revelação, buscando na presença do nosso Pai, espírito de revelação e de sabedoria, viver segundo a palavra de Deus, não segundo a ideologia de homens fúteis, inúteis, que rouba, que mata, que destrói, e as pessoas estão lá dentro. Passa semana, mais semana,
e as pessoas estão lá, sentadas no banco dessas sinagogas do Satanás, e nem percebe que a vida delas está sendo destruída, e nem percebe que eles estão matando a fé da humanidade, que eles estão roubando a presença de Deus da vida dessas pessoas. Parece loucura? Parece. Mas a palavra de Deus não é para todos. A fé não é para todos. Estar na presença de Deus também não é para todos. Não é para o sistema religioso, não é para o sistema da besta, não é para o sistema que usa as pessoas e faz as pessoas de besta, porque Jesus falou assim: eu vim para que a vida de vocês é leve. Agora vem o sistema religioso e coloca um jugo nas costas das pessoas e elas não conseguem nem se mover. É um trava-mente que não deixa elas descobrir qual é a identidade original. E aí, umas pessoas que elas não sabem o poder da oração, o poder da palavra, e não tem aquele alinhamento, não tem o discernimento, não sabe o que significa espírito de sabedoria, não sabe o que significa espírito de discernimento espiritual para perceber o que o sistema religioso está matando as famílias, matando as pessoas, matando a fé das pessoas, matando a inteligência das pessoas, matando a identidade celestial de um grupo de pessoas, e as pessoas estão com uma manada de boi, seguindo esses ladrões do sistema maligno, seguindo esse sistema como está escrito na palavra. Quem pregou essa palavra? Quem ensina essa palavra para nós em João 10:10? É Jesus. Jesus veio aqui para te salvar. Jesus não veio aqui dizer para você ficar enfiado dentro de um curral, de um clube, de um bolinha, onde tem os gananciosos, esses falsos pastores, esses falsos profetas, que pregam uma palavra com interesse em te usar como comércio, como negócio. Será que você nunca desconfiou que o templo que você frequenta está te roubando a sua fé, roubando o seu tempo com Deus, roubando a sua identidade original e ainda te usando como comércio? E aí eles pregam uma palavra para enganar você. E aí eu fico me perguntando, será que essa humanidade ainda está dormindo na beira do caminho? Será que essa humanidade ainda está caída na beira do caminho, com uma confusão mental? Aí a humanidade pergunta assim: mas está escrito, disseram que vai aparecer um falso profeta, que vai aparecer uma besta colocando chip nas pessoas. Será que a humanidade morreu, está no vale de ossos secos, como Deus mostrou para Ezequiel, e esse povo ainda não acordou? Será quando que esse povo vai acordar para ver o que está acontecendo nos dias que estamos vivendo hoje? Quando será que a humanidade vai ver que a iniquidade que eles estão plantando na própria vida é o que está destruindo a sua própria vida? E aí esses falsos pastores, esses falsos profetas pregam uma palavra mentirosa, dizendo que você está indo para Deus, sendo que está levando a manada de pessoas para o inferno, para o quinto dos infernos, pregando uma palavra mentirosa para te enganar, para matar a sua fé, para matar o seu conhecimento, para matar a sua inteligência, para matar a sua identidade celestial. Você sabe mesmo quem é Jesus? Será que você sabe? Será que você já fez essa pergunta para você? Será mesmo que você não está dentro desse sistema da besta? Será mesmo que você não está com o chip da besta na sua testa e já bloqueou a sua mente? Já aniquilou a sua inteligência para você não saber por que Jesus veio aqui e por que Ele fez aliança de sangue para livrar você, tirar você de dentro desse sistema maligno? E no entanto, a humanidade continua lá, se envolvendo com essa patifaria.
Sistema da besta, sistema religioso, facção criminosa, matando você, roubando você, aniquilando você. E quando é que a humanidade vai acordar? Engraçado isso, né? É muito engraçado isso, né? Você está com ligação de alma de iniquidade, você está com ligação de alma do pecado, a sua vida está travada, não está andando, e você continua achando que você não tem nada a ver com Deus, que você não tem nada a ver com a palavra de Deus, achando porque você não frequenta um templo desse, que você também não tem nada a ver com Deus, que você não precisa buscar a palavra de Deus na sua vida, que você não precisa da inteligência sobrenatural para a tua vida, para você ter o conhecimento de quem você é. Nós estamos falando uma palavra, é um resgate de identidade, é uma restauração para a sua vida ter um avivamento, para você viver uma vida transformada, uma vida de confiança. Você já perguntou para você se você confia em Deus, para Deus tirar você de dentro dessa vidinha patética que você está vivendo, essa vidinha de vício, essa vida de mentira, essa vida de engano? Será que você já teve a curiosidade para você pesquisar o que está acontecendo na tua própria vida? Porque a nossa vida é feita de etapas, de ciclos. E todas as etapas da sua vida você tem que buscar o melhor para você. Você tem que viver uma felicidade constante, porque é isso que deixa os inimigos enfurecidos. É saber que você está passando todos os ciclos da sua vida e a paz e a felicidade constante, isso é para sempre. Isso é ter uma vida com Deus, uma parte de viver uma vida com Deus constante. É você estar fora do sistema da besta, é você estar fora do sistema religioso maligno desses falsos profetas, esses ladrões que roubam, que mata e que destrói. Aí, quando você frequenta um templo mentiroso desse, ele diz para você que o ladrão é o Satanás, né? Como ele usa a sua mente travada para te enganar, né? Como esses falsos mestres da palavra mentirosa, desse cemitério teológico, dessa morte teológica, diz para você que esse ladrão que Jesus fala é o Satanás. Meus irmãos, está muito por fora, né? Eles têm medo de revelar que os falsos são eles mesmos, que o ladrão é eles mesmos, que está te roubando, te matando, te destruindo. Sabe por quê que eles não revelam essa palavra? Porque eles não têm espírito de revelação. E se ele ousar em revelar dentro de uma sinagoga, não vai ficar um frequentando lá. As pessoas no mesmo tempo vai ter o discernimento espiritual e falar: epa, peraí. Então quer dizer que eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus que não é a verdadeira palavra de Deus? Só que Jesus falou assim, conheça a verdade. Conheça a verdade. Qual é a verdade? A verdade que traz para você uma libertação. Agora o sisteminha da besta que te rouba, que te mata, que destrói, diz que não, que você tem que ser livre e você pode fazer tudo o que você quiser, que Jesus te perdoa. Você sabia que para você viver na graça, debaixo da graça, você tem que arrepender dos seus pecadinhos, dos seus pecadões, das suas iniquidades, das suas falcatruas, e você acha que Deus não está vendo isso, né? Você acha mesmo que Deus não está só observando você frequentar uma sinagoga da mentira, uma sinagoga do homem que rouba, que mata, que destrói? Meus irmãos, cuidado. Cuidado, porque o sistema que o homem criou é a filosofia cultural, enganosa, mentirosa, que está matando a humanidade dentro do sistema do dragão, o sistema da besta, o sistema do engano, aquilo que você nem percebe, mas o final é
a morte espiritual e depois a morte física. Porque o dia que nós estamos vivendo e os dias que está vindo por aí, se você não tiver firmado na fé, na palavra de Deus, eles estão te matando. Ele está deixando a humanidade cega, sem ver o reino de Deus aqui na terra, certo? Então acorda, porque o que eles pregam não é a verdade. Você precisa buscar espírito de sabedoria, espírito de discernimento, revelação da verdade da palavra de Deus, para você ver o engano, a filosofia cultural, que ele não quer que você saia de dentro, porque a humanidade é usada como capacho, como comércio, como negócio desses espertalhões. Será que você nunca teve a curiosidade de você investigar para você descobrir? Nunca. A humanidade nunca teve a curiosidade, nunca teve a inteligência, né? E outra coisa, você pensa que você está livre disso? Você não está livre não, meu irmão. Mesmo você frequentando ou não frequentando, eles continuam enganando você do mesmo jeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vivendo dentro da iniquidade, do mesmo jeito você está colaborando com o sistema deles. Porque você vive uma vidinha de faz de conta. E como você vive uma vidinha de faz de conta, você está ofertando para o sistema do dragão, o sistema da besta, o sistema que está destruindo aqueles que estão na ignorância. Viu? Então deixa essa palavra para você refletir, para você pensar se você não está ofertando para o sistema da besta. Shalom, shalom. Louvado seja o nosso Rei da Glória e o nosso eterno Pai. Shalom, shalom.